Olá, pessoal, boa noite. Então, muito bem-vindos. A gente vai começar. Eu espero que vocês, gostem da ferramenta, realmente deem uma chance para conhecê-la. As possibilidades são imensas, né? E aí a gente vai começar, eu já começo aqui compartilhando a minha tela com vocês. Estou acompanhando aqui ao lado o chat. Então, fiquem à vontade também para questionar, né? Se tiver alguma dúvida, alguma curiosidade sobre a ferramenta, vocês vão colocando aqui, tá certo? Então, essa apresentação, eu já digo para vocês que ela foi produzida no Canva. Vocês estão vendo aqui, ó, a logo, né, dessa ferramenta, que é justamente essa questão aí que a gente vai aproveitar hoje, né, explorar da produção de material didático digital. Então, ó, primeiro de tudo, né, vamos começar do zero. Eu queria saber se vocês já conhecem a ferramenta, se já utiliza, se nunca ouviu falar, qual é a experiência de vocês com o Canva. O nome ficou bem famosinho, né, de 2020 para cá. A gente utilizou bastante. Foi uma das oficinas mais requisitadas, de fato, pelos professores, né, como eu já falei para vocês. É uma oficina que a gente passa horas, né? Realmente se deixar. Eu já dei essa oficina em 4 horas e meia, né? O mínimo foi de 1 hora e meia, mas hoje, né, em 1 horinha, a gente vai conseguir, né, explorar ali o básico das ferramentas de como a gente pode iniciar. Né? Vocês podem utilizar tanto a partir do site, né, na versão web aqui, vocês não precisam baixar nada no computador, utilizar lá e tudo fica salvo na sua conta, tá? Ou vocês podem também utilizar o aplicativo, né, no celular. O aplicativo é também bastante intuitivo, bem fácil de usar, é leve, né, vocês vão realmente se surpreender com essas funcionalidades. Então, ó, vocês acessam canva.com, aqui a gente tem /pt_br, justamente porque é a versão, né, em português. Então, a gente tem aqui, ó, várias possibilidades logo de cara, né? O que você vai criar? Então, a gente tem aqui, ó, para você, algumas indicações aqui de materiais, né? Então, uma apresentação, um vídeo, um post para o Instagram, né? Um story, um logotipo, um cartaz. Já em apresentações, a gente vai ter vários modelos, redes sociais também, vídeos, a gente já tem aqui mais possibilidades, né? Materiais de impressão, que eles também fazem isso, materiais aqui relacionados ao marketing, escritório, é muito importante essa parte aqui, ó, esse modelo de documento A4, é justamente o que a gente vai utilizar para criar atividades, folhas de atividades, e aqui no mais, tudo que não se encaixa nas outras categorias, né? Como, por exemplo, o infográfico, que a gente também utiliza bastante, né? É sempre interessante quando a gente pode mesclar as representações, então trazer as informações, né, tanto da forma escrita, quanto também de uma forma mais numérica, com dados, com imagens, né? Isso facilita a compreensão, né, do conteúdo. Então, esses são os modelos. Né? Se você ainda não tem uma conta no Canva, né, nunca fez login nem nada, você vem aqui em Registre-se, e aí você pode, né, selecionar uma dessas opções. Eu indico que você utilize, né, o seu e-mail o que você mais usa, talvez um e-mail institucional. E aí, como eu falei para vocês, ó, dos planos, para o professor da educação básica, você tem como comprovar que é professor, certo? Então, o Canva, ele permite que você faça esse registro, né, e solicite acesso a esse plano Canva for Education, porque aí vocês vão ter acesso livre, né, a todos os recursos. A conta que eu vou logar aqui, minha, é uma conta que tem o plano Canva Pro. Então, vocês vão perceber que alguns recursos são liberados e outros não. Mas eu vou mostrar também como é que isso fica, né, no plano, numa conta normal, que vai ser a que vocês vão, né, utilizar ainda hoje, se já quiserem, né, iniciar esse processo. Então, ó, assim que você faz login, essa é a tela inicial, né? Você tem todos aqueles elementos, né? Você pode, né, isso aqui facilita demais a busca quando você quer produzir algum material, né, de um tipo específico. E também aqui em cima a gente tem, né, todas essas possibilidades. Ó. O botão de início ou a logo do Canva vai te trazer, né, para essa tela.
Aí você tem as opções, né, de templates, que são os modelos, lembra que eu falei? Aí vocês vão ter templates de mídias sociais, né, de negócios, aqui são algumas indicações, marketing, educação e novidades. Então, você pode, né, buscar modelos por aqui também, tá? Recursos, a mesma coisa, você tem acesso a vários recursos. Aqui no Aprenda é muito interessante porque você tem acesso ao blog aqui do Canva relacionado à educação. E aí, sempre que puderem, né, eu sugiro que vocês acessem, porque eles geralmente fazem eventos, né, específicos para professores, para que vocês possam, né, também ir conhecendo. Por ser uma ferramenta tecnológica, sempre vão surgindo atualizações, uma função nova, né? Então, é bem interessante participar desses eventos. Geralmente é feito no Facebook, uma live e tal. E aí, mais abaixo, né, a gente tem algumas matérias, né, de coisas interessantes, como aqui, ó, 4 ideias criativas de atividades para alfabetizar. São possibilidades aí e é atualizado frequentemente, tá? Então, ó, aqui a gente tem os planos, né, como eu já mostrei para vocês. Esse espaço de busca é perfeito, tá? Porque aqui vocês podem ser bem específicos, bem diretos, né? Se não souber aqui, por exemplo, eu não sei em qual dessas opções, né, se encaixa, sei lá, cartaz. Então, você vem aqui e digita cartaz e vão aparecer diversos modelos de cartazes para vocês se inspirarem, utilizar, né, adaptar, tá? E aqui ainda você tem a opção de criar um design em branco. O que isso quer dizer, né? Qualquer modelo que você selecionar, você pode criar, né, a sua produção ali do zero, né, com a tela em branco. O que é que identifica justamente essa questão de criar um design específico aqui de cartaz em branco? Porque quando você clicar aqui, as dimensões de um cartaz já vão estar lá e você só vai produzir em cima. Então, se você clicar em apresentação, buscar por apresentação, né, e criar um design em branco, você vai ter justamente, ó, aqui na tela em branco, as dimensões de uma apresentação. Então, a gente não precisa, né, saber qual é o tamanho da tela, qual é o tamanho de uma tela para um post no Instagram. Você não precisa saber. Você busca aqui e você consegue acessar. Aí você tem aqui algumas opções ainda, né? A gente tem aqui a opção de ajuda. Eles também colocam alguns tutoriais aqui, principalmente de primeiro acesso. Configurações de conta. Aqui é se você quiser indicar o seu link, né? Criar um design. Quando você clica aqui em criar um design, você tem as mesmas opções que já estão aqui. Então, percebam, né? Para onde você vai aqui, você tem um caminho de como produzir, né? E aqui, clicando na conta, você tem também acesso a algumas configurações, algumas salas aqui que eu tenho acesso. Então, como é que a gente se encontra no meio de tanta informação, né? Ó, como é que a gente se encontra aqui? Depois de logar, vocês vão se encontrar aqui pelo menu lateral esquerdo. Aqui já está selecionado o recomendado. Sempre que você entrar, vai abrir nessa tela. E o recomendado é justamente alguns materiais que são parecidos ali com algo que você já usa, ou alguma novidade, vai estar por aqui. Seus designs vão estar todas as suas produções. Aqui, da mesma forma que as ferramentas Google, vocês não têm um botão de salvar. Tudo vai sendo salvo automaticamente. Então, se você fechar tudo, né, e depois abrir e vir aqui em seus designs, você vai encontrar ali a última atualização que foi salva, tá certo? Compartilhado com você, né? Algumas pessoas podem compartilhar a produção dela com você, para você editar também, comentar. Kit de marca, né? São algumas opções para você salvar aqui uma fonte preferida, uma paleta de cores preferida. Isso aqui é bem opcional. Planejador de conteúdo também, né? Nada mais é que um calendário onde você vai organizar o que você quiser, né, postar. É bem interessante para quem alimenta, né, uma rede social e produz conteúdo para ela. Essa opção de criar uma equipe também, você vai poder compartilhar com outras pessoas. A gente tem como criar pastas para que a gente possa organizar, né, essas produções. E a lixeira. Se você exclui algum design seu aqui, ó, que a gente sempre tem acima aqui
de cada produção os 3 pontinhos. E aí você pode fazer uma cópia, mover para alguma pasta, baixar, compartilhar, gerar um link de compartilhamento e mover para a lixeira. Então, o que você exclui aqui não some imediatamente, vem para cá, para a lixeira. Só apagando da lixeira é que vai sumir. Então, é bom que as produções ficam bem guardadas, né? Então, ó, eu queria mostrar para vocês algumas possibilidades, né? Eu vou começar, então, lá em apresentação. Eu vou só clicar aqui em apresentação, para vocês verem, né? Realmente aqui, ó, a gente tem uma tela em branco. E quando a gente está aqui, né, digamos assim, dentro do Canva, a gente vai se guiar também por esse menu lateral esquerdo, né? A ordem aqui desses elementos, né, aqui no meu tem templates primeiro, pode ser que no seu mude. Isso aqui é geralmente, né, adaptável. Mas é só rolar aqui, ó, que você vai encontrar, né, todos esses elementos. Então, ó, quando eu clico em templates, vai aparecer para mim justamente vários modelos de apresentação, que é o modelo que eu selecionei. Então, vocês podem aqui, ó, ir passando. Tem até um aqui de storytelling, vou clicar nele. E aqui, quais são as possibilidades que a gente tem, né? A gente pode copiar todas essas 10 páginas, né? Se a gente quiser simplesmente usar, adaptar esse modelo todo, ou a gente pode simplesmente ir selecionando as páginas. Então, por exemplo, eu vou selecionar essa primeira aqui. Aí, perceba, eu só cliquei, ela já apareceu aqui para mim na minha tela, e é, ó, totalmente personalizado. Então, eu posso, né? Assim que eu seleciono um texto, eu tenho todas essas possibilidades aqui, que são bem parecidas com o Word, né? Com essas ferramentas de edição de texto. Então, eu posso mudar a fonte, eu posso mudar o tamanho, posso mudar a cor. Aqui as opções, né, de negrito. Essa fonte, por exemplo, não permite que eu coloque em itálico. Então, você tem opções de alinhamento, de criar listas, espaçamento, alguns efeitos. Esses efeitos são bem legais, ó. Dá um sombreado, dá um outro sombreado aqui, só que de uma forma diferente, vazado. Então, ó, são possibilidades para a gente ir, né, personalizando as nossas produções. Aqui, agora apareceu. Pronto. Vou deixar sem nenhum. E aqui a gente também tem a opção da lixeira. Mas se você selecionar e só clicar em Delete, a gente tem como, né, apagar esse elemento. E aqui você tem as opções justamente de desfazer. Perceba, ó, que vai aparecendo aqui justamente a atualização do que está sendo salvo ou não. Ó. Agora salvou. Todas as alterações foram salvas. Assim que você vai alterando, ele vai salvando automaticamente. Então, aqui embaixo, ó, quando a gente clica nos 3 pontinhos, a gente também tem mais opções, né? A continuação dessa barra. Então, vai depender se é um texto, se é um elemento, aqui uma figura, que é como eles chamam, né? No texto, a gente ainda tem, ó, a opção de sublinhado, de tornar todas as letras maiúsculas ou minúsculas, animar, né? Aqueles efeitos de transição que a gente vê muito lá no PowerPoint, né? Ajustar a posição, se está à frente do texto, se está atrás, né? Mover alguma coisa assim. A questão de copiar a formatação, isso aí vai depender do que você está copiando, né? A transparência, que a gente tem como regular. Essa função aqui de link, eu não sei se vocês já conhecem, se já utilizam, né, a partir do Word ou do PowerPoint, mas eu vou estar mostrando para vocês aqui também uma forma muito interessante de utilizá-la. A gente tem aqui o cadeado para que a gente possa bloquear. Então, se eu seleciono o texto, clico no cadeado, eu não consigo mais mover esse texto. Estou movendo agora a caixinha de trás, mas o texto eu não consigo mover. Então, é uma possibilidade também. E aqui o botão de duplicar. Eu posso duplicar qualquer coisa aqui com muita facilidade, apenas dando um clique. Então, ó, selecionei essa tela da apresentação. Eu quero outras telas. Então, eu posso ir, né, clicando aqui no botão de mais, que ele vai adicionar uma outra página. Ele já adicionou com esse fundo, né, porque ele reconhece esse modelo. Mas se você quiser alterar essa cor,
você vem aqui no quadradinho da cor, ó, cor do fundo, e você tem algumas possibilidades. E mais aqui, ó, clicando no botão de mais, milhares aqui, né? Milhares, infinitas possibilidades, digamos assim, para que você possa, né, adaptar aqui o seu modelo. Então, eu vou deixar branquinho e vou selecionar esse modelo aqui, tá? E aí eu já venho para uma outra aba aqui, que é justamente a aba Elementos. Essa aba aqui é, assim, incrível. É a partir dela, e é ela que, digamos assim, diferencia, né, o Canva de outras possibilidades aí de criar apresentações e outros materiais. Porque, por exemplo, o que é que acontece? Né? Se você quiser adicionar uma imagem, né, alguma figura, de fato, lá no Word, no PowerPoint ou até no Google Slides, você precisa ou ter essa imagem salva no seu computador, né? Ou copiar assim diretamente lá do Google Imagens, ou ainda, no caso do Google Slides, né, do Google Apresentações, clicar em explorar, se eu não me engano, e aí abre uma aba aqui do lado, que é justamente a aba de pesquisa lá do Google. Então, você precisa tirar essa imagem de algum lugar. Enquanto aqui, nesse botão de elementos, você já tem diversas possibilidades diretamente aqui desse menu. Então, ó, você pode colocar aqui um tema, por exemplo, eu vou colocar aqui computador. E eu tenho, ó, algumas opções, tanto em figuras, né, imagens assim, quanto em GIFs. Percebam que esse aqui, por exemplo, é uma imagem animada, que é aquilo que a gente chama de GIF. Então, eu vou tirar esse outro e colocar esse no lugar, por exemplo, né? E aí a gente tem, ó, diversas possibilidades. Além disso, deixa eu abrir aqui uma outra tela, deixar ela em branco. A gente tem aqui as opções, né? Ainda dentro de elementos. Vejam só como tem muita coisa. A opção de linhas e formas. A gente clica aqui do lado, ó, em ver tudo. E a gente tem acesso a todas essas possibilidades. Então, a gente tem vários tipos de linhas, vários tipos de formas, realmente bem diversificadas. Aí você pode pensar, né? Mas só tem elemento cinza. Justamente esses elementos assim aparecem nessa cor só por questão de padrão, mas assim que você seleciona, você pode, né, adaptar essas cores. Ó. Você tem como, né, ir alterando todas essas opções, tá? Então, você pode, além de mudar a cor, né, que a gente já viu como é que faz, pode redimensionar, e isso é bem parecido, né, com as ferramentas lá da Microsoft ou do Google. Você pode também girar, e aqui você tem a indicação, né, de quantos graus você está girando, que é muito bom para a gente saber se está retinho ou não, né? E uma outra coisa que ajuda a gente também, né, a se localizar, e que também tem muita relação com o que a gente discutiu no começo, que era aquela questão da preocupação da informação, né? Em outras oficinas, por exemplo, coloquei alguns professores para produzirem mesmo, né, todo mundo em um único arquivo, colaborativamente. E aí, muitos professores colocavam a informação assim, cortada, né, faltando, o texto passando, né? E o que é interessante aqui é que, ó, a partir do momento que eu movimento aqui algum elemento, alguma caixa de texto, o que for, a gente tem, né, essa indicação aqui, ó, de margens, né, de limitação aqui de onde esse elemento está sendo indicado. Então, aqui, se eu quero centralizar, aqui a gente tem uma margem, ó, que eu procuro sempre respeitar, pelo menos essa margem, né, esse retângulo assim maior, que justamente dá uma borda assim, como se fosse um espaço, né, de segurança ali, uma margem de erro, para que a gente possa organizar os nossos textos, né, os nossos materiais. Então, a gente tem diversas possibilidades aqui, só em linhas e formas. Depois, a gente tem elementos gráficos, né, que foi justamente igual aquele computador, né, que eu selecionei. Então, tem diversos aqui, ó, adesivos, design por uma causa, coisa aqui bem específica, né, ó, só de coronavírus, folhagem, símbolo do zodíaco. Então, aqui a gente encontra algumas temáticas, mas vocês podem livremente pesquisar aqui, né, e encontrar todas essas possibilidades, tá? Então, ó, seguindo aqui, a gente tem fotos, né? Esse é o mesmo recurso desse elemento fotos aqui do lado.
Então, funciona da mesma forma. Você tem essas possibilidades aqui, mas você pode, né, buscar por qualquer nome aqui, por exemplo, escola, e você vai ter diversas imagens, né, relacionadas. Então, o que é que a gente tem aqui de opção de imagem, né? Deixa eu apagar lá aquele quadrado. Ó, a gente tem essa opção também, né, de movimentar. A gente pode deixar ela bem grande, assim, do tamanho da tela, para que ela fique como plano de fundo, por exemplo. E aí ela já fica presa. A própria plataforma reconhece isso. E a gente pode ainda, deixa eu voltar aqui o tamanho dela, mudar essa opacidade aqui, a transparência, e deixar só como um toquezinho, né? Assim que sendo necessário, né? Deixar ali com uma certa transparência. Então, são algumas possibilidades aí relacionadas a fotos, e está dentro aqui de elementos. Então, você também tem vídeos, opções também de áudio, então a gente pode colocar áudio, né, para animar ali algum recurso, alguma apresentação. Faz sentido quando a gente faz o download em formato de vídeo, por exemplo, e aí a gente vai também ver aqui umas formas de baixar esses documentos, né, esses materiais. E eu queria mostrar para vocês principalmente esses dois recursos que a gente utiliza bastante. Primeiro, o recurso de gráficos. Aqui a gente tem realmente aqueles gráficos que a gente produz lá no Excel, por exemplo, né? Lá no Google Planilhas. Muita gente se assusta, né? Só pelo nome. Mas aqui no Canva a gente tem de uma forma muito simples. Então, por exemplo, você pode selecionar aqui o tipo de gráfico que você quer. Selecionei esse gráfico de pizza aqui. E automaticamente, ó, aqui você pode, né, movimentar também tranquilamente. Automaticamente aparece uma tabela aqui ao lado. E essa tabela você vai poder nomear, né, editar aqui as informações. Por exemplo, aqui, ó, 20. Aí vocês podem ver que vai mudando automaticamente ali, né, a representação. Você pode mudar as cores. Então, ó, é interessante porque fica uma paleta bem harmônica, né, quando a gente faz essa seleção. Então, é um recurso também que facilita demais. A gente tem ainda a possibilidade de conectar com o Google Sheets, né, que é o Google Planilhas. Então, é bem interessante também. E a gente tem diversos tipos, né, de gráficos. Outro que eu utilizo bastante também, esse gráfico aqui, ó. A gente quer falar, né, sei lá, 6 em cada 10 pessoas, né, tem determinado comportamento. Então, é bem interessante. A gente tem aqui outros tipos, né, de representação, dependendo aí do objetivo. E a gente tem as possibilidades aqui, né? O total de itens, 10, e eu quero selecionar 3. Então, é tudo bem rápido, bem automático mesmo, né? Apenas a partir de cliques a gente consegue criar gráficos aqui no Canva. E a outra possibilidade é essa opção aqui de quadros, né? E vocês podem pensar, mas isso aí não é o mesmo de formas, né? Você tem círculos, você tem retângulos, quadrados. Aqui, essa questão de quadros é interessante para fotos, tá? Então, deixa eu ver aqui se eu tenho alguma foto. Por exemplo, eu tenho essa foto minha aqui, né? Eu tenho essa foto. E eu não queria deixar ela assim quadrada, eu queria uma forma, né, mais harmônica. Então, por exemplo, eu poderia utilizar esse quadro aqui, né, que serve como uma moldura para minha foto. Então, para que eu possa utilizá-la, eu simplesmente seleciono aqui, ó, essa foto e arrasto para dentro desse quadro. E agora, a foto toma a forma desse quadro. Então, geralmente, a gente utiliza muito, né, para fazer os cards dos eventos que a gente realiza, né? Ó, eu tenho, por exemplo, esse print aqui de tela, né, da Khan Academy, e eu posso arrastar, e a gente tem essa representação aqui dentro desse quadro, ó, que tem formato, né, de uma tela de computador. Então, é aquelas coisas, né, que são mais interessantes para a gente poder, né, adaptar as nossas apresentações. Então, seguindo, a gente já viu fotos, vídeo, o áudio também funciona da mesma forma, né, você consegue escutar.
antes de selecionar, né, e deixar aqui, a gente tem opções de texto, né? A gente pode tanto pegar um modelo aqui pronto, né? Esses modelos são geralmente combinações de fontes diferentes, né, que fazem ali sentido, criados por quem entende, né? Ou a gente pode simplesmente clicar aqui para inserir um título e fazer modificações depois. Ah, eu quero mudar a cor. Quero mudar a fonte. Então, você vai aí, tem as opções normais de edição, tá? A opção de fundo é também interessante, porque aqui já vai automaticamente, né? Essa imagem já vai ser colocada direto aqui, como um plano de fundo. Então, por exemplo, eu gosto muito dessa. Ó, e já mudou aqui. Aí meu nome já ficou um pouco apagado, eu venho e mudo a cor, né? O tipo de coisa que a gente pode ir fazendo adaptações. Então, a gente tem ainda, no botão de mais, né? Aqui já está espalhado, porque eu utilizo, mas no botão aqui de mais, vocês têm ainda a possibilidade de fazer algumas integrações. Eu não sei se, por exemplo, vocês utilizam aquela ferramenta Bitmoji, né? Foi uma sensação durante o ensino remoto, né? Muitos professores criaram até salas virtuais a partir do Bitmoji, e aqui a gente também tem essa possibilidade de utilizar os recursos, a gente tem aqui essa integração com o Google Drive. Então, para quem quiser, né, ir além e avançar um pouco mais na ferramenta, essa parte de mais aqui oferece alguns recursos interessantes que a gente pode utilizar, tá? Aí eu queria só, antes da gente ir falar um pouco dos compartilhamentos, queria mostrar para vocês essa parte de uploads, né? Eu falei para vocês que muito do que a gente vai precisar usar, a gente já tem aqui diretamente da plataforma do Canva, né? Diretamente da ferramenta. Mas às vezes a gente tem um material mais pessoal, como por exemplo essa minha foto, esse print que eu mesma tirei lá da plataforma. E esse print e essa foto estão salvos no meu computador. E para passar para cá, eu tenho essa possibilidade de vir aqui em Upload e clicar em Fazer Upload. Quando eu clico em Fazer Upload, vai aparecer justamente aqui, né, uma tela do meu computador me dando essas possibilidades aqui. E a imagem carrega, ó, fica até uma animação interessante aqui. E para que eu possa trazer para a minha tela, eu vou até criar aqui uma nova tela, eu clico na imagem, né, e faço as modificações. Aí eu já aproveito para mostrar para vocês, ó. Vou clicar aqui nessa setinha de baixo para abrir em tela cheia. E antes mostrar para vocês, né, as opções aqui de zoom, se você quiser aumentar, diminuir aqui a proporção do que você está vendo. Aqui a gente tem uma visão de todas as telas pequenas, né? Essa opção é bem legal quando a gente tem muitas telas e quer ali ordenar de uma forma mais fácil. E eu vou clicar aqui para abrir a tela. Esse foi um print, né, justamente do meu canal no YouTube, então já aproveito, né, para dizer para vocês que se vocês ainda não se inscreveram, se inscrevam lá. Eu tenho compartilhado, principalmente, né, recentemente, conteúdos sobre a Khan Academy, mas a ideia é justamente compartilhar ferramentas, né, recursos educacionais, digitais e também, principalmente, relacionados à matemática, tá? Então, é justamente uma possibilidade aqui, né, que eu trouxe de exemplo para mostrar para vocês essa questão dos uploads, né? E aí vocês podem trazer para cá tanto imagens, quanto vídeos, quanto áudios, tá? Então, é interessante essa opção do áudio, se você quiser narrar alguma coisa, né? Vai depender muito da criatividade aí. Se rolar um storytelling, né? Por exemplo. Então, a gente tem aqui todas essas possibilidades. Então, ó, digamos que essa minha apresentação está completa. Tem aqui 4 telas, como vocês podem ver, né, aqui embaixo. Se já está completa, quais são as possibilidades que eu tenho? Ó, primeiro, né, no caso de uma apresentação, geralmente a gente não vai imprimir, né? Ou vai apresentar diretamente, né, principalmente no caso dos professores que têm um data show, né, um projetor na sala de aula. Vocês podem criar a apresentação por aqui e já abrir, né, lá na escola, na sala de aula, diretamente. Ou, né, vocês podem compartilhar um link com os estudantes para que eles possam ter acesso a esse material. Esse foi um dos principais usos,
né, do Canva durante o ensino remoto, justamente porque o que foi que aconteceu no ensino remoto, né? A gente utilizou principalmente ali como meio de comunicação, como meio para trocar materiais, né? O WhatsApp. E quando a gente manda PDF, vídeo, áudio, imagem, né? Lota a memória do celular ali, dependendo do celular. Às vezes o estudante não consegue nem abrir o documento, né? Então, o que facilitou foi que justamente a gente não precisa, se quiser, né, baixar essa apresentação para mandar em PDF para o meu aluno. Eu posso clicar aqui em compartilhar. E aqui eu tenho algumas opções também bem parecidas com as ferramentas Google, tá? Que é, né, um link com a permissão de edição para a pessoa usar como um template, né, para servir como um modelo para ela, ou enviar um link de visualização. Então, eu vou copiar esse link aqui de visualização, ó, copiado, e digamos que eu cole lá, né, no grupo do WhatsApp para os meus alunos acessarem. Então, quando o aluno clicar nesse link, ele não precisa baixar nada, ele não precisa logar no Canva, né, criar uma conta, fazer login, ele não precisa, ele já vai ter acesso direto a esse material. Então, isso é extremamente importante. Eu até deveria ter alterado esse nome aqui, né? Só para exemplificar de forma mais legal. Mas, assim, o aluno vai ter acesso, isso tanto no celular, tá? Quanto aqui pelo computador. Se o estudante for acessar pelo celular, ele não precisa baixar o aplicativo também. Então, isso facilita bastante. Ó. Ele só vai precisar ir clicando, né? E ele tem acesso a todo o material que foi compartilhado pelo professor. Então, isso é muito legal também. Agora, digamos que, né, eu vou voltar lá para a minha tela para mostrar para vocês a opção de folha de atividades. Ó, só cliquei lá na busca, né, coloquei folha de atividades e já apareceu para mim vários templates, né, vários modelos que eu posso adaptar, né, e utilizar ali com os meus alunos. É possível que vocês encontrem muitos materiais aqui escritos em inglês, né? Sobretudo aí a ferramenta, ela não é brasileira, né? Então, a maioria dos recursos são em inglês. Mas, como vocês viram, né, eu mostrando ali na apresentação, vocês podem editar qualquer texto, né? Apagar ou modificar alguma imagem, algum elemento. Então, se você achar interessante, né, alguma atividade, ó, a gente tem aqui, eu só coloquei folha de atividades. Então, apareceu diversos, ó. Encontre os erros, jogo do humor, que horas são, músicas para lidar com as situações. Olha que interessante. Né? Aqui, ó, um bingo decimal, a letra que falta. Né? Eu vou até mudar aqui para a minha conta gratuita, para vocês verem aqui a diferença. Né? Vou colocar a mesma coisa aqui, folha de atividades. Então, a gente tem a diferença lá para minha conta Pro, e é justamente também uma diferença da conta Canva for Education, né, que eu realmente sugiro que vocês solicitem, né, é que alguns recursos aparecem aqui como nome pago. E aí a gente, né, de modo geral, não poderia utilizar esse template. Mas aí eu vou mostrar para vocês, né, um exemplo. Ó, esse aqui, a letra que falta, é gratuito. Deixa eu abrir aqui a tela, ou dar um zoom. Vou dar um zoom, né, para vocês verem aí melhor. Ó, a gente tem aqui um cabeçalho, né, assim, nome, data, série, professor. Tem as orientações, se você quiser mudar aqui, né, basta dar 2 cliques e alterar. E a gente tem os elementos aqui, os espaços. Então, para que é interessante essa atividade? Justamente para impressão. E como é que o professor vai baixar esse documento, né? Aí a gente tem aqui justamente nessa setinha, ou aqui nos 3 pontinhos, vocês vão encontrar a opção baixar, né? Quando a gente fala de uma atividade que vocês querem imprimir, é interessante aqui o formato PDF, esse formato que a gente já conhece, né?
E aqui a própria ferramenta ela já sugere, ela já traz aqui como sugestão PDF. Mas aí a gente tem ainda, né, a possibilidade de baixar como imagem. Então a gente tem o formato PNG e JPG. Se você não sabe, não decorou, não conhece, tem a descrição bem pequenininha aqui, ó, dizendo que é imagem. E tem ainda, né, essa opção de GIF e de vídeo. Então, quando você tem alguma coisa, né, que está animada, que está com som, que está alguma coisa, não vai ser interessante baixar em PDF, porque toda essa parte animada vai se perder, né? Então, estando aqui selecionado, né, esse formato, basta clicar em baixar. E pronto, fechei. Tá aqui o download, foi feito em PDF, eu posso, né, imprimir. Aí, deixa eu achar aqui alguma atividade, né, mais simples que seja paga, para eu poder mostrar para vocês. Ó, por exemplo, essa daqui, deixa eu ver. Ela traz essa indicação de que é paga. Tem aqui o cabeçalho. Aí aqui é justamente uma atividade sobre, né, formas 2D e 3D. Aí, ó, deixa eu dar um zoom maior ainda. Vocês podem ver que... Por que que esse template é pago, né? Porque eu não sei se vocês conseguem ver aí, mas a gente tem aqui um elemento, né, com a marca d'água do Canva. Então, se você quiser baixar isso aqui, ó, esses elementos são pagos. Então, o que é que pode ser feito, né? Aqui nessa atividade tem até muitos elementos. Mas você pode ir lá na opção Elementos e buscar, por exemplo, aqui, ó, videogame. Deixa eu ver aqui. E buscar alguns recursos que estejam gratuitos, né? Ó, esse aqui está gratuito e é bem parecido. Então, eu vou lá, redimensiono, apago o que está, né, com marca d'água e substituo, né? A gente tem aqui uma fatia de pizza. Ó, gratuito. Então, eu redimensiono do mesmo jeitinho. Apago essa que está paga e coloco aqui. Então, aqui tem, né, mais alguns, é só colocar aqui bola, dado, né? Algumas opções, vocês já pegaram a ideia, né? E aí, quando esse seu template fica livre desses elementos com a marca d'água, você consegue baixar também gratuitamente. Então, isso aí é um pulo do gato, né? Para quem quiser utilizar algum recurso que esteja aparecendo como pago, tá? Deixa eu voltar aqui para minha conta. Aí, antes de encerrar, deixa eu mostrar para vocês aqui, por exemplo, folha de atividades. Deixa eu colocar. Ó, já tem aqui a indicação, ó, de ciências sociais, de arte, de inglês, de matemática, né? E aqui, ó, diversas opções. Então, hoje, por exemplo, eu estava criando aqui uma atividade, ó, para compartilhar com vocês depois, uma atividade sobre frações. Então, eu tenho aqui, ó, esse cabeçalho aqui, né? Nome, série, turma, data. Aí eu venho com algumas opções. A ideia aqui seria imprimir, deixa eu abrir a tela aqui, ó. Tá numa folha, no formato de folha A4. A ideia seria aqui imprimir, né? Fazer várias dessas, né? Com exemplos diferentes. Então, eu poderia fazer outra aqui com frações diferentes, né? Tanto com numeradores iguais, quanto com denominadores iguais, como relaciona aqui essa habilidade. Então, eu trouxe esse exemplo justamente porque, né? A gente pode utilizar essa questão dos conceitos, né? Do conceito de fração. Eu relaciono com a habilidade que justamente eu consultei lá na Khan Academy, que vocês sabem que só passar o mouse, né, por cima do conteúdo, a gente já vê ali a habilidade que está relacionada e a descrição dessa habilidade. E eu trouxe justamente, né, essa ideia para que a gente pudesse imprimir, né, esse tipo de ficha. E aqui talvez não seria interessante essa parte do cabeçalho, porque eu poderia recortar, né, esses retângulos, né, cada uma dessas atividades, por se tratar de habilidades diferentes, né, e compartilhar dias diferentes, né, com os alunos.
Então, eu acabei de trabalhar a questão da comparação de frações. Então, eu poderia, né, compartilhar com eles alguns exemplos aqui, só criando, né, mais telas e mudando apenas as frações, né, compartilhar com eles para que a gente pudesse justamente fazer, né, tanto essa prática da habilidade, como até uma autoavaliação, que eu gosto sempre de colocar também, para os alunos irem acompanhando, né, junto com a gente. Então, se vocês quiserem, eu posso compartilhar, né, esse documento aqui com vocês. E aí, quando eu estava criando, eu estava pensando justamente aqui, eita, retas numéricas, né? A gente não tem aqui, eu acho que eu nem pesquisei aqui se tinha alguma reta numérica, mas eu queria justamente uma reta personalizada, né? Eu queria do 0 a 1, aqui com 4 divisões e uma com 3 divisões. Aí o que é que eu fiz? Eu vim justamente aqui e pesquisei reta numérica. E fui, né, acessar justamente os templates aí que os colegas deixam prontos aqui para a gente, né? E selecionei um deles, acho que foi esse aqui, e simplesmente copiei, né? Selecionei lá essa parte da reta. Deixa eu congelar aqui esse quadrado. Selecionei assim, ó, a reta, copiei, né? Dei um Ctrl C e colei aqui na minha tela. E consegui fazer essas adaptações. Mesma coisa com frações, por exemplo. Ó, a gente tem algumas representações aqui que a gente pode simplesmente pegar, né, copiar e colar também para fazer, né, as nossas produções, os nossos materiais. Eu vou só mostrar um último recurso para vocês, que é justamente a questão dos links, né, que é algo que ajuda bastante. Deixa eu ver aqui se eu separei alguma coisa. Pronto. Vou abrir lá aquela apresentação. Então, digamos que, né, durante essa apresentação, eu queira que o meu aluno acesse a Khan Academy, por exemplo, né? E eu queria já deixar aqui, né, o link pronto específico para eles só clicarem em cima e já ser redirecionados lá para a plataforma. Então, como é que eu poderia fazer isso, né? Eu vou lá em Khan Academy, já está aqui salvo, né, como um dos meus atalhos. Vou copiar aqui o link, Ctrl C, e eu vou selecionar o elemento que eu quero que seja clicável. Então, por exemplo, eu vou selecionar esse computador e clico aqui no ícone adicionar link, que é justamente onde eu vou colar o meu link. E pronto, já cliquei, né? E aí percebam que quando eu clicar em apresentar, ó, o mouse está normal aqui na minha foto, no texto, mas quando eu coloco o mouse em cima do computador, ó, ele vira uma mãozinha. Isso quer dizer que é clicável, que eu posso, né, acessar aqui, ó, o link, né? Eu sou direcionada para a página que o link está ali direcionando, né? Óbvio. Então, ó, foi um recurso também que a gente utilizou bastante. Então, você pode aqui, né, indicar o aluno, por exemplo, para um saiba mais sobre o assunto, né? Aí coloca um link de um vídeo do YouTube, um vídeo lá específico para ele lá acessar. Você não precisa estar compartilhando, né, por exemplo, no WhatsApp, o PDF da apresentação, depois o link do vídeo, depois o PDF de uma atividade, né, por exemplo. Então, você pode simplesmente copiar o link e mandar para lá. Então, ó, a gente tem essa possibilidade. Quando fizer isso, qual é a sugestão? Que você indique para o aluno que ele pode clicar, né, ou deve clicar ali. Então, geralmente, eu coloco aqui um elemento, clique, coloco a mãozinha dessa, vocês já devem ter visto em alguma das minhas apresentações, ó. E ainda quando o estudante não tem costume, nunca nem viu, né, você fazendo isso, você pode colocar aqui, por exemplo, clique aqui. Eu vou mudar aqui, né, diminuir a fonte. Vou colocar uma cor mais chamativa. Ó, clique aqui, né? Que aí quando o estudante abrir, ele vai saber, né, que precisa acessar. Então, é um recurso também muito interessante. Então, ó, se vocês tiverem aí alguma dúvida,
eu queria ainda mostrar para vocês um jogo, não sei se vocês estão podendo acessar, ó. Eu vou reproduzir ele aqui, aí quem puder participar. Esse jogo aqui é justamente um exemplo de uma outra possibilidade que vocês podem criar no Canva, né? Que é a possibilidade de fazer jogos. Então, ó, a gente vai testar os conhecimentos sobre aquilo que a gente viu aqui, né, nessa oficina. Então, ó, eu vou passar aqui, né, a minha tela e vocês vão ter 15 segundos para responder a pergunta aí no chat. Quando os 15 segundos acabarem, eu passo, né, já e a gente vê a resposta dessa pergunta. Então, ó, o que foi que eu utilizei aqui, né? Eu utilizei justamente alguns recursos animados, né, como um GIF, um vídeo, né, e alguns recursos assim animados coloridos para dar vida a esse jogo, para atrair também os estudantes, né, principalmente com as cores e com as animações. Então, ó, primeira pergunta. Das opções abaixo, o que não é possível fazer no Canva? A. Aí vocês colocam só a letra correspondente aí no chat, tá? A. Apresentações. B. Post para redes sociais. C. Vídeos. D. E-books. E E. Videochamadas. Os segundos já acabaram aqui, mas como foi a primeira pergunta, né? E eu li para vocês, aí quem quiser responder e colocar aí no chat, basta colocar a letra correspondente. O que não é possível fazer no Canva. Eu trago uma animação, eu coloco aí um efeito, né, de um destaque, assim, um efeito de transição, né? Justamente a alternativa é. Marina dizendo que tem medo de responder. A resposta de vocês está chegando agora, então eu vou esperar um pouquinho para a gente passar para a próxima, tá? A gente pode também criar videoaulas aqui, né? Isso aí eu não mostrei, mas aí quem tiver interesse, né, em saber como fazer, aí vocês nos procuram lá. Eu vou colocar aqui também meus contatos para quem não está no projeto, né? Para que vocês possam entrar em contato e a gente também compartilhar um pouco desses conhecimentos, tá? Então, ó, vou para a próxima pergunta. 15 segundos. Qual o formato mais indicado para baixar e-books? PNG, MP4, PDF, SVG ou JPG? E aí, só alternativa. Tem gente respondendo a outra pergunta ainda. Aí, com os alunos, é claro que eu colocaria, por exemplo, né, um tempo maior para que eles pudessem responder, pensar, né, um pouquinho sobre as suas respostas. Esse cronômetro que eu coloquei aqui, ó, quando eu coloco o mouse fica mais evidente para vocês, é justamente um vídeo que eu coloquei lá, 15 segundos. Aí apareceu esse que tem essa contagem. E a resposta é correta, né? PDF. Para a gente baixar e-books, a gente baixa PDF, que é um formato aí de texto, né, para leitura. Próxima pergunta. É possível usar os recursos do Canva para aulas síncronas e assíncronas? Verdadeiro ou falso? E aí, VOF? Porque tem essa demora, né? Do StreamYard para o YouTube. Aí eu estou aqui agoniando, mas vocês estão respondendo aí a pergunta anterior. Nessa daqui, vocês só precisam colocar VOF. Quando a gente estava no contexto do ensino remoto emergencial, né? Todo recurso que vinha realmente ajudava. Mas agora a gente tem a opção, né? É mais uma opção para a gente realmente explorar essas possibilidades. Aí o pessoal tudo colocando verdadeiro. Vamos para a próxima. Penúltima pergunta. Olha aí a resposta correta, verdadeiro. Os alunos precisam ter uma conta no Canva para visualizar os materiais. Verdadeiro ou falso? E agora? A gente consegue justamente compartilhar esses materiais com eles de forma bem simples, né? Através dos links, e eles não precisam ter conta. Isso facilita demais a nossa vida. Falso.
a resposta de vocês aí chegando agora. E para fechar, né, a última pergunta. Ah, já fechou. Parabéns. Então, continue, né, a explorar a ferramenta. Estou vendo aí que vocês conhecem, né, bastante já essas possibilidades. Então, ó, deixa eu achar a apresentação aqui para deixar meu contato, né, com vocês. Cadê? Essa aqui. Tá vendo? São tantas produções, né? Então, ó, em uma hora, é claro que não daria para a gente ver, né, todas as ferramentas, essa questão de criar videoaulas por aqui. É extremamente incrível também, porque fica bem fácil, né? Muitos professores utilizavam o Google Meet para fazer as gravações de videoaulas, porque já aparece ali na gravação, né? Tanto o material que está sendo compartilhado, quanto o vídeo dele falando. E é importante que a gente compartilhe os materiais com os alunos, da gente também aparecendo, falando, né? Interagindo com eles. E o Canva traz um modelo assim já pronto. A gente só faz apertar o play lá e começar a gravar e já fica com aquela bolinha ali no cantinho com o nosso vídeo. Então, eu espero que vocês tenham gostado, né, dessa oficina. Foi bem rapidinha. Espero que vocês continuem a explorar a ferramenta e a gente está à disposição, né? Qualquer dúvida, né, qualquer curiosidade, estamos à disposição e agradeço demais, né, a participação de vocês aqui no chat e a atenção nessa noite. Muito obrigada, boa noite a todos e até a próxima.